está vivendo nesse mundo. Mas para nós entendermos essa passagem, abra a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 9, e versículo 1. Gênesis capítulo 9 e o versículo 1 vai dizer assim, e abençoou Deus a Noé e aos seus filhos e disse-lhes: frutificai-vos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então, ou seja, entenda que quando Noé saiu com os seus 3 filhos na arca, onde nós lemos, Deus então ele estabelece uma ordem para eles. Eles deviam começar uma nova geração. E o que eles precisavam fazer? Eles precisavam povoar toda a terra. Essa era a ordem de Deus. Mas entenda que começa a primeira geração, começa a segunda geração, e já na terceira geração nós começamos a ver que o povo se esquece daquilo que Deus ordenou. Que era o quê? Multiplicai-vos, enchei a terra, povoai a terra, ou seja, espalhai sobre toda a face da terra. Mas entenda que em alguns momentos de nossas vidas, sabe qual é a dificuldade? É quando Deus fala. Só que, entenda uma coisa, Deus não vai ficar falando todo dia a mesma palavra. Sabe qual é o erro do ser humano? Ele espera que Deus todo dia fale a mesma coisa, até se cumprir. Fala hoje, fala amanhã, fala depois. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela é tão importante e ela é tão gratificante que Deus ele vai dar uma ordem apenas uma vez. E sabe o que ele vai esperar de mim e de você? Não vou falar de novo, mas eu sei que você vai cumprir essa palavra. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 10. Você vai lembrar o quê? Aquela palavra que o Senhor me falou, me serve de motivação, de ânimo, para me cumprir todos os dias aquele objetivo. Só que aqui Deus ele passa um objetivo que dependia o quê? Das estações. Deus não queria que o povo ficasse reunido em um mesmo lugar. Deus queria que o povo se espalhasse. Só que entendemos que há pessoas que não consegue ouvir a voz de Deus, não consegue cumprir exatamente o que Deus ele pede. Por quê? Deus falou assim, é desse jeito. Daí passa uns dias você fala assim, mas Senhor, para de novo. Senhor, como que é? De que jeito que é? Será que é daquele jeito? Será que não mudou? Será que eu não posso fazer assim? Será que eu não posso tomar aquela decisão? Então entenda que em alguns momentos de nossas vidas, em algumas palavras, Deus ele não vai mudar. Ele vai esperar que o homem entenda e diga, eu vou cumprir, pode deixar, eu vou fazer. E nós vemos aqui, e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Entenda uma coisa aqui, para todo um grande movimento, sempre precisa de um líder. Não existe nenhum movimento se alguém não se levantar para liderar. Sempre você vai encontrar um líder no meio de um grande movimento. Por quê? Porque senão não é movimento. Vai ficar um grupinho de 4, 5 ali, 6, um monte de grupo sem nenhum líder e logo se dispersa. Mas esse aqui era um grande movimento. E como era um grande movimento, tinha que ter um líder. Abre a sua Bíblia para nós vermos quem que era o líder de Babel. Gênesis, capítulo 10. E o versículo 8. Vai dizer assim, E Cuxi girou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz,
como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Erech, Acade, Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu ele a Assíria, edificou a Nínive, a Rebote-Ir e a Calá. Então entenda aqui que aonde começou o reinado de Nimrod? Babel. Um homem poderoso se levantou, começou a reunir e a granjear o povo e disse: olha, nós precisamos ficar todos nessa cidade, precisamos fazer este jogo, precisamos construir uma torre, precisamos fazer um nome para nós. Mas qual era o propósito de Deus? Que era povoar e encher a terra. Mas entenda que o homem, ele tinha qual propósito? Ele tinha com o povo? Fazer um nome. Eles queriam ter um nome, ou seja, e o objetivo deles era o quê? Não se espalhar na terra, ficar todo mundo junto. Então entenda, em alguns momentos de nossas vidas, nós queremos lutar contra a vontade do Senhor. Por quê? Porque o Senhor pede alguma coisa para nós e nós fazemos o que? Ao contrário. Que nem aqui, Nimrod, ele se levanta, ele começa a reinar, ele começa a levantar a cidade, começa a reunir o povo e ele começa a dizer: nós não vamos nos espalhar como o Senhor pediu. Nós vamos ficar aqui nessa cidade, porque nós vamos levantar uma torre e nós vamos fazer um nome. Em alguns momentos de nossas vidas nós temos que entender qual é a nossa preocupação. É o nosso nome ou é o nome do Senhor? Você quer fazer o nome para você? Você quer que nem João Batista disse, é necessário que eu diminua e que o Senhor venha crescer. Então entenda que em alguns momentos de nossas vidas é necessário nós entendermos: não é o meu nome, não é o seu nome, é o nome do Senhor, é o nome dele. Só que o povo, eles estavam tão preocupados em fazer o que eles queriam, eles esqueceram de cumprir o que Deus pediu para eles. Será que nós somos diferentes hoje? As nossas preocupações do dia a dia muitas vezes nos distanciam de Deus. Muitas vezes não deixa a gente orar, não deixa a gente ler a Bíblia, não deixa a gente fazer a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus, ele pede: ora, busca. Fala: Senhor, agora não tem tanta coisa para fazer, Senhor. Acho que agora vai ser difícil. Neste momento não dá. Mais tarde, quem sabe? Daí sabe que chega mais tarde e fala assim: e agora? Pastor, eu estou com um dia tão cansativo, eu não tenho coragem. Estou deitado na cama, eu já desmaio, não dá tempo. Então entenda que muitas vezes as nossas preocupações, como esse povo, eles se preocuparam tanto em fazer um nome, em construir, em fazer alguma coisa, que eles esqueceram do principal. E qual era o principal? Ouvir a voz do Senhor e cumprir o seu propósito. Então entenda que Nimrod, ele estava liderando, porque não existe um grupo se não houver um líder. E ele se colocou e ele disse: vamos fazer. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor, ele vai fazer o quê? Ele vai descer para ver a cidade e a terra que os filhos do homem edificaram. Sabe o que o Senhor fez? Não, vamos ver o que o meu servo está fazendo. Imagina hoje, Deus, ele passa uma tarefa para nós, aí de repente, eu acho que eu vou lá ver como o meu servo está se comportando aqui que eu passei para ele. O que ele está fazendo? Como que ele está agindo? Será que ele está fazendo como eu pedi ou está fazendo do jeito dele? Então entenda que em alguns momentos Deus, ele vai querer ver, ou seja, ou ele vai querer cobrar aquilo que ele colocou em nossas mãos. Como lembra da parábola dos talentos? Deu para eles, mas chega um tempo que o Senhor do talento veio fazer o quê? O que você fez com os talentos? Eu quero ver.
Então Deus ele começou falando, não, vou ver essa cidade, qual que é o propósito e qual que é o objetivo. Irmãos, não era errado edificar uma cidade. Errado era o propósito. O propósito. Por quê? Porque Deus ele olha como homem. Não. O homem olha o que há. Deus ele olha o coração. E é no coração que tem propósitos. Então Deus ele falou assim, eu vou ver aquela cidade, como que ela está. Mas olha que Deus ele desce. O Senhor disse, eis que o povo é um todo, tem uma mesma. E isto é o que começarem a fazer. Agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Olha, o povo se uniu. Sim, olha, ele foi um líder. Eu não disse se ele era ruim ou se ele era bom, mas ele conseguiu unir todas as pessoas no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Não sei se por força ou não por força, não sei que jeito, mas ele conseguiu unir. Sabe o que é unir as pessoas a falarem a mesma língua? A estarem do mesmo jeito? A cumprir o mesmo propósito? Você falava, nós vamos fazer isso todos? Vamos fazer. Você falava, nós vamos fazer aquilo? Vamos fazer. Não, nós vamos fazer daquele jeito. Não, então iam. Pode contar com nós que nós vamos fazer. Mas essa é a realidade de hoje. Porque as pessoas não conseguem falar a mesma. Tem até um ditado, né? Popular que as pessoas usam muito. Quando você está conversando num grupo assim, tem alguém que discorda e fala assim, ah, esse daí não fala a mesma língua que nós. Não adianta chamar ele, porque ele não fala a mesma língua que nós. Eu creio que cada um aqui já falou esse ditado. Porque entende que você está conversando uma coisa, um propósito, um objetivo, a pessoa chega, não vai dar certo não. Desse jeito, não, nós temos que fazer assim, e já quer mudar tudo. Daí você fala assim, ó, nós temos que deixar aquela pessoa de lado, porque ela não fala a mesma língua que nós. Entenda que Deus ele está dizendo aqui algo importante. Porque ele olha, ele conseguiu fazer com que todos falassem a mesma língua. A ordem que ele dava era executada por todos. E todos iam lá e faziam, sem questionar, sem dizer não. Estavam todos no mesmo objetivo. Então Deus ele desce e diz, olha, a intenção do homem é má. Porque eles não querem construir uma cidade para morar. Eles querem construir uma cidade para ter um nome. Eles querem ser grandes. Eles querem dominar o mundo. Eles querem algo que eu disse que não era para eles fazerem. Era para eles se espalharem. E o mais interessante na parte B é que ele vai dizer assim, olha, se o homem fala todos a mesma língua, se eles se unirem no mesmo propósito, não vai ter nada que eles não consigam conquistar. Então entenda que aqui, Deus estava dizendo que a nossa união, todos falarem a mesma língua, se unirem no mesmo objetivo, não existe nada que nós não podemos fazer. Glória a Deus. Não existe nada. E por que Deus ele desceu e confundiu? Porque eles se uniram, mas em um propósito errado. Não se uniram.